Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. E aí, pessoal, vamos fazer hoje um podcast especial, um Simcast especializado, para não falar especial, que é o seguinte: hoje a gente vai falar sobre o manejo de uma doença que não é infrequente, que causa um quadro gravíssimo e que tem peculiaridades do manejo que pouquíssimas pessoas sabem. Essa doença é a estenose aórtica e a gente vai falar da estenose aórtica no pronto-socorro. Para a gente conversar sobre esse tema, a gente tem um convidado aqui diferenciadíssimo, que é o Dr. Francisco Magalhães. Foi meu R+ na clínica e hoje o Dr. Francisco é cardiologista pelo INCOR. Ele é fellow da unidade de valvopatias do INCOR e ele é um dos fundadores do Cardiológico, que é uma página do Instagram, cardio.lógico, que junto com outros colegas dele fazem assim, um trabalho sensacional. Quem não conhece tem que conhecer, tem muito conteúdo prático de cardio, enfim, é sensacional mesmo. Então, seja bem-vindo, Chico, é uma honra te ter aqui. Sabe que você é admirado aí por todos, não só por mim, mas por todos os meus colegas também que passam com você lá na unidade de valvopatias. A palavra é tua. Fala, Lentini. Fala, pessoal. Bom, primeiro agradecer ao convite. É uma honra enorme estar aqui com vocês, o grupo da SIM. São grandes amigos, tanto da clínica quanto da cardio lá do HC. Eu admiro muito o trabalho de todos vocês, acompanho de perto, estão fazendo um trabalho fantástico e é uma honra estar aqui com vocês hoje para falar de uma doença que é muito importante, né? É bastante importante a gente estar aqui discutindo. A gente vai conversar, já eu passo a palavra de novo para você, Lentini, a gente vai fazendo um bate-bola, a gente vai fazendo perguntas e respostas, mas é uma doença com a prevalência crescente e que cada vez mais a gente vai deparar com ela no pronto-socorro, então é muito importante a gente discutir, não só cardiologista, mas clínico e emergencista tem que dominar o manejo da estenose aórtica. Joia. E é interessante que a maior parte das pessoas pensa assim, pô, estenose aórtica, isso é beleza, isso aí eu sei que dá insuficiência cardíaca e eu sei manejar insuficiência cardíaca, mas não é bem assim, né? A estenose aórtica, ela vai causar uma insuficiência cardíaca com algumas peculiaridades que é importante qualquer pessoa na emergência saber manejar, né? Mas como, apesar de todo mundo ter uma noção, assim, de estenose aórtica e tal, pensei em contextualizar um pouquinho, Chico, comentar o que exatamente, qual que é a diferença da estenose, da insuficiência cardíaca por estenose aórtica para outras insuficiências cardíacas? O que é EAO? Né? A gente vai falar, só para quem não está habituado, EAO é como a gente vai chamar a partir de aqui estenose aórtica, tá, pessoal? Boa. Lentini, é exatamente isso que você falou. É uma das causas de insuficiência cardíaca, mas tem as suas peculiaridades próprias. Então, começando aí do básico do que é a estenose aórtica, para quem não tiver ainda muito familiarizado com a doença. Então, estenose aórtica, como eu comentei, é uma doença que a gente tem sim que dominar, o emergencista tem que dominar, porque vem em crescente incidência da doença, com essa mudança do perfil epidemiológico do nosso país, do Brasil, que vem passando de um país subdesenvolvido para desenvolvido. Mesmo o gráfico demográfico do Brasil, todos vocês sabem que a gente está saindo de um padrão de pirâmide para um padrão de maçã, né, com o aumento da população idosa. Cada ano que passa a gente vai se deparar com a população mais idosa, e é a partir disso que a estenose aórtica está crescendo tanto, porque a estenose aórtica, a principal causa hoje nos países desenvolvidos é a causa degenerativa / aterosclerótica, que compartilha muito da fisiopatologia e da doença aterosclerótica mesmo, que basicamente é a idade avançada, fatores de risco ateroscleróticos como hipertensão, diabetes, obesidade, estilo de vida e principalmente a idade. Hoje ela é a principal etiologia nos países desenvolvidos. O Brasil ainda a gente fala que tem um pico
bimodal, porque a gente ainda tem um resquício grande da febre reumática como etiologia de estenose aórtica, mas a cada ano que passa, a gente vem apresentando o maior número de casos com etiologia degenerativa, e esse é o futuro. Ou seja, o cardiologista já maneja muito bem a estenose aórtica, tem que saber manejar muito bem. A gente até brinca que a gente está vivendo uma epidemia de estenose aórtica, todo dia é alguém pedindo a nossa avaliação para avaliar um caso de estenose aórtica, mas o emergencista também tem que se acostumar com essa doença, porque vai se deparar com ele num pronto-socorro, com certeza. Então, basicamente, tanto pela etiologia da febre reumática e principalmente pela degenerativa, é uma doença que ataca a válvula aórtica, como você sabe, causando uma estenose aórtica, ou seja, uma dificuldade na sua abertura durante a sístole, causando uma obstrução fixa ao fluxo na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, imaginem vocês, o VE, na via de saída do VE, onde sai o sangue para a aorta, para irrigar o coração, o corpo inteiro, a gente tem uma válvula doente, calcificada, obstruída, onde o normal seria aí uma área valvar, quando ela se abre, uma área valvar em torno de pelo menos 2,5, 3 centímetros quadrados. Quando a gente está falando de uma estenose aórtica importante, essa área valvar fica menor do que 1 centímetro, ou seja, fica uma área minúscula para o coração conseguir espremer o sangue do ventrículo esquerdo todo num orifício super reduzido. Então, isso a longo prazo, isso causa uma sobrecarga do tipo de pressão, né, uma pós-carga muito aumentada, uma sobrecarga de pressão nesse ventrículo esquerdo, que ele acaba hipertrofiando com um padrão concêntrico de hipertrofia, ou seja, o miocárdio ele fica mais musculoso, ele fica mais espessado, reduzindo o tamanho da cavidade, deixando ele mais forte para conseguir bombear o volume de sangue que está dentro do ventrículo esquerdo, literalmente espremer esse conteúdo de sangue num buraquinho que é a válvula aórtica doente, ou seja, a estenose aórtica. Isso, a longo prazo, isso acaba fazendo com que o paciente curse com sintomas de insuficiência cardíaca. Só que a gente tem algumas diferenças aí no manejo do paciente com estenose aórtica, que é o que a gente vai discutir, mas basicamente eu acho que em termos de definição de doença e o que é a doença, etiologia, eu acho que é basicamente isso, Lentini. Acho que eu respondi sua pergunta, né, do que é estenose aórtica. Não, maravilhoso, né? E eu gostei que, apesar de ter visto já vários pacientes, essa imagem que você deu do VE espremendo contra uma obstrução fixa fica muito claro, né? Isso já denota, né, a diferença, assim, consegue desenhar bem para o pessoal. E beleza. Falando de PS agora, Chico, esse cara, como que ele pode aparecer num plantão de porta, ou de sala de emergência, enfim? Quando que a gente vai suspeitar de estenose aórtica e como que esse cara chega? Qual vai ser a queixa, o estado clínico desse cara? Boa. Então, isso é um ponto fundamental, porque se vocês... existe até um gráfico clássico aí do Braun, quando ele acompanhou os pacientes com estenose aórtica na década de 70. Então, a gente sabe que esse paciente vem com uma linha de sobrevida muito parecida com a população em geral, e o coração vai conseguindo se remodelar aos poucos, o coração vai conseguindo se adaptar naquela obstrução. Só que chega um momento que o coração não aguenta mais uma tamanha sobrecarga de pressão, que ele está o dia inteiro ali tentando espremer o volume do sangue naquela obstrução fixa. E o grande momento que essa curva faz uma deflexão enorme, ou seja, a sobrevida do paciente piora absurdamente, é quando o paciente começa a apresentar sintomas. Então, isso é bastante importante, porque esse é um marco na evolução do paciente com estenose aórtica, é o surgimento dos sintomas. E quem está no pronto-socorro, obviamente, que só vai pegar a maioria dos casos que você vai ver de estenose aórtica é o paciente que chega com sintomas. Então, o primeiro conceito importante dos sintomas na estenose aórtica é que os sintomas na estenose aórtica é um marcador de péssimo prognóstico, péssimo prognóstico. Para vocês terem ideia, o paciente que desenvolve sintoma com estenose aórtica, e os sintomas clássicos são dispneia, por um aumento aí dessa pressão hidrostática veno-capilar pulmonar. Então, acaba que, com o decorrer do tempo, o VE já não consegue mais bombear o volume de sangue todo para frente, porque tem uma obstrução fixa ali na sua via de saída. Isso acaba regurgitando, ficando represado de forma retrógrada, acaba aumentando a pressão hidrostática veno-capilar pulmonar e o paciente desenvolve dispneia. Ao mesmo tempo, a estenose aórtica ela é uma clássica causa de angina, tendo coronárias normais, isso por um desbalanço entre oferta e consumo,
Então, o miocárdio, como a gente comentou, uma hipertrofia concêntrica, o coração fica muito hipertrofiado, ou seja, ele demanda muito, muito sangue para conseguir nutrir o miocárdio tão musculoso. Então, acaba que, frente a situações que aumentam essa demanda, a oferta não consegue suprir essa demanda, então o paciente pode ter isquemia também. E completando a tríade clássica de sintomas, que é dispneia, angina e síncope. Então, esses pacientes, classicamente, eles desmaiam muito, principalmente em situações quando, por exemplo, a pressão cai, ou quando ele toma a gente vai falar sobre isso, mas quando toma um vasodilatador, ou quando ele tem, por exemplo, um episódio vasovagal, que naturalmente, num coração normal, todas essas circunstâncias onde a pressão cai, que a pós-carga cai, que a pessoa tem, por exemplo, uma síncope vasovagal, uma pessoa normal, o coração, ele aumenta o seu débito cardíaco para fazer com que a pessoa não desmaie. Então, esse coração com estenose aórtica, ele até tenta aumentar o débito cardíaco, só que ele não consegue aumentar o débito cardíaco porque ele tem uma obstrução fixa ali na sua frente. Então, o que acontece com o paciente? Em situações que um coração teria que aumentar o débito cardíaco, ele não consegue aumentar porque tem uma obstrução fixa, o paciente acaba fazendo um baixo fluxo, reduz o fluxo sanguíneo no cérebro e a pessoa desmaia. Então, a tríade clássica é dispneia, angina e síncope. Então, toda vez que esse paciente apresenta qualquer um dos sintomas, ele tem um prognóstico péssimo, horroroso. Só para vocês terem uma ideia, tem um prognóstico pior do que a maioria dos cânceres. Então, é importante a gente reconhecer esses sintomas, porque se o paciente tiver uma estenose aórtica importante e tiver com sintomas, a gente vai falar isso, mas o tratamento é intervir nessa válvula, ou cirurgia, ou TAV, ou balão, a gente vai comentar mais para frente, mas é obrigatório a gente intervir, porque senão esse paciente, a sobrevida em 2 anos é menor do que 40% para esses pacientes. Isso foi uma coisa chave aí, né? Realmente, a gente pensa em câncer, mas boa parte das doenças cardiovasculares tem um prognóstico pior, né, Chico? Exatamente. E Então, pode falar. manda aí. Não, eu acho que é exatamente isso que você falou. É importante a gente reconhecer isso no pronto-socorro, porque se o paciente, como eu disse, tem estenose aórtica importante, e chega com qualquer um desses sintomas no pronto-socorro, a gente não pode manejar de forma alguma, vamos fazer um remédio aqui, manda para casa e vida que segue. A gente tem o dever de reconhecer que esse paciente tem um prognóstico ruim, péssimo a longo prazo, e a gente tem que pensar na intervenção desse paciente. Show. E outra coisa, né? A gente pensa no cara com estenose aórtica sintomático, mas esse é o fim da via, né? A doença tá ali faz tempo, né? Então, acho que pelo que você falou, acho que muitas vezes o paciente pode chegar e te contar, né, que tem estenose aórtica, ou você vê um eco que ele traz, vê no prontuário, e aí você já tem a pista, ou sempre incluindo o diferencial, né? 5, insuficiência cardíaca descompensada, dor torácica, pensar em estenose aórtica, né? Caprichar na ausculta, porque esses casos, em geral, não é um sopro difícil de ouvir, né? Tudo bem, você pode não ter mão, não saber graduar exatamente, mas procurar um sopro ejetivo ali em foco aórtico que já pode te dar uma bela pista que esse cara tem que ser manejado diferente, né? Exatamente, gente. Então, assim, isso é o que você falou, o exame físico você já acabou falando. Acaba que o cara com estenose aórtica importante, o exame físico, na maioria das vezes, ele é fácil. Você coloca o esteto ali no foco aórtico, você vai escutar um sopro, então, sistólico, rude, ejetivo, aquele clássico lá em diamante, crescendo e decrescendo. Então, esse é o sopro clássico. Então, toda vez que o paciente chega com uma clínica de insuficiência cardíaca, ou de síncope, ou dor torácica, que você encosta o esteto no foco aórtico acessório, você escuta aquele sopro rude, sistólico, ejetivo, a gente tem que pensar na possibilidade de estenose aórtica. E por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque a gente sabe que o tratamento medicamentoso desses pacientes não serve. Então, isso já foi acompanhado em diversos estudos. Tratamento medicamentoso na estenose aórtica não serve para absolutamente nada. É um paciente super difícil de manejar. Como eu falei com vocês e repito de várias vezes, o paciente tem uma obstrução fixa na via de saída do ventrículo esquerdo. Ele tem um bloco de cálcio enorme na via de saída, ou seja, não tem nenhuma medicação que vai lá e abre essa válvula. Então, a gente até pode tentar dar um remédio para compensar um pouco, mas a obstrução fixa está ali. Então, o tratamento que vai mudar a sobrevida desse paciente é intervir na válvula, quer seja por cirurgia, por balão ou por TAV, mas o tratamento medicamentoso,
ele pouco serve nesse paciente com estenose aórtica. Está aí a questão que a gente comentou no começo, que é a diferença de manejar um paciente com insuficiência cardíaca clássica por outros motivos, uma miocardiopatia dilatada por outros motivos, num paciente que chega com sintoma de insuficiência cardíaca por estenose aórtica. Mais uma vez, não tem nenhuma medicação que vai conseguir abrir essa obstrução fixa que ele tem no ponto que abre a válvula aórtica para o coração conseguir ejetar o sangue para o corpo inteiro. E aí eu fico pensando, a gente tem um problemão, né, Chico? Imagina só, o cara está no pronto-socorro, não é, né, um centro de referência, ou até é um centro de referência, e chega lá um cara francamente dispineico, um quadro de C descompensada clássico, que a gente pega, só que ele te fala que tem estenose aórtica. Ou chega chocado e te fala que tem estenose aórtica. Você falou que o tratamento vai ser cirurgia, né? Não cirurgia, mas intervenção. Mas e aí? O que a gente faz com esse cara na sala de emergência? Então, para quem é cardio, para quem é emergencista que já manejou um paciente com estenose aórtica, sabe o pepino que é pegar um paciente desse na sala de emergência. Porque acho que todo esse raciocínio que a gente tentou criar com vocês até agora, esse racional fisiopatológico, é para mostrar que não tem muito o que fazer com o paciente com estenose aórtica no pronto-socorro. Porque se você imaginar qualquer remédio que você der, ele é potencialmente deletério para o paciente com estenose aórtica. Se você dá muito diurético, seca demais, você diminui o volume que está passando pela válvula aórtica já é pequeno. Se você diminuir mais ainda, o paciente passa mais mal. Se você der um vasodilatador para ele e abaixar demais a pressão, eu comentei com vocês, o reflexo de um coração normal é aumentar o débito cardíaco quando a pressão cai. Só que esse coração não consegue aumentar o débito cardíaco, porque tem uma obstrução fixa ali na via de saída. Então, você vasodilatar também é ruim. Você dá um beta-bloqueador. A gente sabe que beta-bloqueador tem um componente importante de inotropismo negativo. Então, você reduzir o débito cardíaco desse paciente, que tem uma obstrução fixa ali na via de saída, também é potencialmente deletério. Ou seja, a maioria dos remédios que a gente usa no dia a dia não resolve o problema do paciente com estenose aórtica. Então, se você fizer a pergunta para mim, tem algum jeito de manejar um paciente com estenose aórtica de forma medicamentosa? A rigor, a maioria dos casos, não tem muito o que você fazer. O tratamento desse paciente, esse é o primeiro conceito que deve ficar na cabeça de todo mundo. O que vai mudar o desfecho desse paciente é a intervenção. Então, mais uma vez, quer seja por cirurgia, por TAV ou por balão. Mas a gente sabe que as pessoas trabalham em diversos hospitais diferentes, cada hospital com recurso diferente do outro. Então, às vezes é difícil a gente falar sobre intervenção para o cara que está ali no pronto-socorro. Então, se você se depara com um paciente com estenose aórtica que chega no seu PS com qualquer um desses sintomas, então, primeiro, saiba que é um paciente muito difícil de manejar, que não tem regra para nenhuma medicação, falar essa medicação é boa para fazer estenose aórtica. Não existe isso. Isso é diferente de outras valvopatias, que a gente pode até deixa aí para a gente fazer um podcast futuro. Você pegar uma insuficiência mitral, uma insuficiência aórtica, uma estenose mitral, você tem medicações boas para compensar esse paciente valvopata. Você pode vasodilatar um paciente com lesão regurgitativa, você pode beta-bloquear um paciente com estenose mitral, que esses pacientes respondem muito bem. Já a estenose aórtica é um pepino que não tem um remédio específico que faça com que o paciente melhore. Então, o que a gente tem que fazer basicamente no pronto-socorro? Se esse paciente chega em insuficiência cardíaca franca, em edema agudo de pulmão, congesto, o que a gente faz? Se o paciente estiver muito hipervolêmico, muito congesto, a gente pode ir tateando diurético para tentar reduzir um pouquinho ali a pré-carga, mas com bastante cuidado. A gente não pode perder a mão e deixar esse paciente secar demais, como eu comentei com vocês. A gente pode tentar fazer, se o paciente estiver muito desconfortável, enfim, tiver congesto, você pode tentar fazer uma VNI para tentar aliviar um pouco o sintoma desse paciente. Mas basicamente, então, está congesto, um pouquinho de diurético, pode tentar fazer uma VNI. E se esse paciente tiver com algum outro quadro sobreposto, por exemplo, tiver extremamente hipertenso, ou tiver com um ataque à arritmia, a gente controla esse fator a mais que que esteja piorando a estenose aórtica do paciente. Então, está com um ataque à arritmia, a gente tenta resolver esse ataque à arritmia, tenta controlar a frequência cardíaca, porque o paciente com estenose aórtica também não tolera muito bem frequências cardíacas muito elevadas.
Então, se chegou com uma FA ou chegou com um outro ataque à arritmia, a gente tenta controlar a frequência cardíaca, mas também a gente não pode beta-bloquear esse paciente demais, então tem que tomar cuidado. E se tiver muito hipertenso, Chico, extremamente desculpa, deixa só eu te fazer uma pergunta capciosa aí, fala. que é super difícil. Você falou do controle de frequência. Esse cara não tolera nem muito TAP, nem muito BRAD, né? Só para Exato. ficar claro para o pessoal, assim, quando você fala controlar a frequência, não seria até uns 60, né? Quanto mais ou menos que você acha que seria bacana da gente deixar esse cara? Não, então assim, o paciente com estenose aórtica importante, acho que se você conseguir deixar o paciente com uma frequência cardíaca normal, então se esse paciente ficar com a frequência cardíaca em torno de 80, entre 60 e 80, está excelente para esse paciente. O paciente com estenose aórtica, classicamente, ele é um paciente um pouco mais bradicárdico que outros pacientes. Então, o normal do paciente é chegar com uns 70 de frequência cardíaca, porque o coração, naturalmente, ele vai reduzindo um pouquinho a frequência cardíaca dele para conseguir ele ter tempo para ejetar frente a uma obstrução fixa. Então, por isso que ele não tolera bem frequências cardíacas muito elevadas. Então, a gente, assim, como eu disse, não tem resposta exata para o paciente com estenose aórtica. É tatear no dia a dia do pronto-socorro. Então, se tiver uma frequência cardíaca muito elevada, muito taquicárdico, a gente tende a trazer essa frequência cardíaca por volta aí dos 80, mas, mais uma vez, não tem número mágico, viu, Lentini? E pressão arterial. Chegou muito hipertenso, tá com 200 e tanto por 140. Aí a gente acaba tendo que entrar com um pouquinho de vasodilatador para reduzir um pouquinho a pós-carga ali, para tentar aliviar também um pouquinho o trabalho do coração. Mas também você não pode forçar muito a vasodilatação desse paciente. Se deixar esse paciente hipotenso, ele desmaia na sua cara. Então, vejam vocês como que é delicado o tratamento desse paciente com estenose aórtica. O conceito que vocês têm que ficar é que estenose aórtica não tem tratamento medicamentoso. Qualquer remédio que você der, ele é potencialmente deletério. Então, a gente trata coisas que tiverem ao redor atrapalhando. Então, tá taquicárdico, a gente controla um pouquinho a frequência cardíaca, mas tem que tomar cuidado para não forçar muito, porque senão esse paciente vai passar mal. Mesma coisa hipertensão. Você não pode deixar esse paciente muito hipertenso, mas você também não pode forçar a mão e trazer esse cara para deixar esse cara hipotenso, porque senão ele vai passar mal. E a mesma coisa em relação à congestão. Se tiver francamente congesto, você maneja com um pouco de diurético, pode fazer um pouco de VNI para aliviar um pouco o sintoma de dispneia do paciente, mas, mais uma vez, é um paciente muito difícil de manejar, é muito delicado o manejo desse paciente no pronto-socorro. Sim, eu acho que já deixou bem claro aí, né, que é importante conhecer para saber a peculiaridade, né? A gente tem o hábito de socar furo, né, insuficiência cardíaca descompensada, esse cara aí talvez seja um cara que vai chocar numa dessa, né? E Exatamente. vem cá, Chico, uma dúvida até pessoal, assim, eu sei que não tem evidência, eu queria mais saber a sua opinião mesmo. Vamos lá, você não vai ter uma intervenção rápida, e tal. Você acha que tem algum espaço para suporte circulatório, tipo um balão intra-aórtico, algo assim? Tem sim, tem sim. Então, assim, a recomendação, na verdade, gente, é exatamente essa. O paciente chegou muito grave no pronto-socorro, então chegou chocado. Se ele chegar com sintomas discretos, tá com pouca coisa, enfim, você pode manejar ali, como eu disse, de forma bem delicada, um pouquinho de diurético, enfim, se tiver muito hipertenso, controla um pouquinho a pressão e encaminha ele logo para ele intervir, ou, como eu comentei com vocês, se for possível, já internar a gente vai falar isso o próximo tema, já internar para intervir é o ideal. Agora, o paciente que chega francamente descompensado e chocado, aí é um pepino na nossa mão. A gente pode fazer um pouquinho de diurético, fazer um pouco de VNI, mas o paciente que chega chocado, ele tem mais uma vez, acho que eu falei pela 20ª vez que eu falei isso na aula, mas ele tem essa obstrução fixa na via de saída e não tem nada que vá abrir isso daí. Então, o que você pode fazer? Esse é um paciente que ele não tem contraindicação ao balão intraórtico, então, em contexto de choque cardiogênico, você pode passar o balão intraórtico para dar o suporte hemodinâmico e circulatório para esse paciente. E uma ótima opção, quando tiver disponível no seu hospital, se o paciente chega francamente chocado,
é você fazer a valvoplastia por catéter balão. Tá aí, acho que é a principal indicação do balão nos dias de hoje, que é um procedimento que a gente sabe que é um procedimento, entre aspas, aí, paliativo. Na verdade, ele é um procedimento que ele serve como ponte, né? Então, ponte para alguma decisão, ou ponte para alguma futura intervenção, ou ponte para melhora de sintoma, para paliação, quando o paciente não tem condição de operar. Mas se o paciente chega francamente chocado no pronto-socorro, a gente sabe que não tem como você colocar um paciente grave desse numa mesa cirúrgica para ser operado. Mesmo para fazer uma TAV, na maioria dos casos, não dá para fazer. Então, o que você pode fazer? Se você tiver um serviço de hemodinâmica disponível, a gente leva esse paciente para a sala de hemodinâmica e é feito a valvoplastia por catéter balão. Então, é um balão que é colocado na válvula, o balão é insuflado, literalmente abrindo essa estenose aórtica, tentando aliviar, nem que seja um pouco. Então, trazendo essa área valvar que é de 0,7, 0,8 centímetros para 1,1, 1,2, aliviando pelo menos um pouco o trabalho do ventrículo esquerdo, fazendo com que a gente consiga manejar esse paciente um pouco melhor, aliviando toda essa sobrecarga que o ventrículo esquerdo está imposta sobre ele, para que a gente consiga manejar um pouco melhor clinicamente e depois programe a intervenção definitiva dessa válvula aórtica. O salvador, né, o balão nessas horas. E vem cá, Com Chico, certeza. você acha que, apesar da obstrução mecânica, a Dobuta vai bem no desespero? Habitualmente não, viu, Lentini? Habitualmente não. Como eu disse, é muito difícil manejar esse paciente, muito, muito difícil. E óbvio que, como a gente comentou, muito ali, a gente tem pouca evidência de tratamento medicamentoso da estenose aórtica. O que a gente tem de evidência é de intervenção. Então, se o cara está mal, é de fazer o balão, é depois de trocar a válvula aórtica. Mas, em geral, os inotrópicos têm essa peculiaridade aí na estenose aórtica de acabar, tem o potencial risco de aumentar muito o gradiente ali na via de saída do ventrículo esquerdo, né? Uhum. Então, classicamente, a gente tende a não usar, mas é lógico que é caso a caso, entendeu? Então, assim, tem muitos pacientes que, por exemplo, o paciente acaba evoluindo com a disfunção ventricular junto com a estenose aórtica. Então, tem estenose aórtica e isso acaba progredindo muito, e o paciente passa da hipertrofia concêntrica e acaba passando da curva ali de Frankenstein, virando uma disfunção ventricular. Então, o paciente chega com estenose aórtica, mais disfunção ventricular. Aí esse paciente é um paciente um pouco diferente. É um paciente, inclusive, a gente tem até evidência aí, até publicação grande, que vasodilatar esses pacientes, inclusive até com niprid, os pacientes melhoram bem. Enfim, aí já é um caso bem mais delicado. Então, assim, a rigor, de forma geral, a gente não usa muito, mas existem casos, sim, que a gente pode tentar usar a Dobuta, pode usar o niprid eventualmente, mas é a exceção da exceção, e esses casos, para quem já manejou, sabe que é bem difícil, e o ideal seria esse paciente estar sendo manejado num centro aí especializado, numa UTI cardiológica, porque a gente sabe que aí é um paciente gravíssimo. Aí a gente está indo para a exceção da exceção, assim, está indo para o caso mais delicado, que aí eu acho que vale a pena o especialista manejar. Show. É um pipinão, né? Aí é demais, aí é muito, assim, aí é muito. Aí é o cara que, assim, infelizmente a gente sabe que se o paciente chega nesse ponto em pronto-socorro que não tiver recurso, a gente sabe que, infelizmente, a culpa não é do plantonista, a culpa não é do hospital, enfim, mas é um paciente que, infelizmente, ele vai ter um prognóstico muito ruim se ele chega num hospital que tem pouco recurso. Mas, como eu disse, a culpa não é do plantonista, é porque não tem muito o que fazer. Você chega um paciente grave nesse estado que você falou, se ele não está no hospital que tem hemodinâmica para você levar e fazer um balão de urgência, infelizmente esse paciente a maioria dos casos, acaba evoluindo de forma muito, muito desfavorável, né? Joia. E vem cá, Chico, dentro desse caso grave, assim, beleza, esses caras, a gente vai fazer o que dá, tentar uma intervenção, né? Tentar segurar ali as pontas. E no cara que não tá tão grave assim, quando que a gente pode liberar ele para casa? Quando que eu tenho que internar? Quando que eu tenho que encaminhar? Acho que assim, a pergunta mais difícil de responder é quando eu posso liberar ele para casa, né?
e eu não preciso interná-lo, digamos assim. Boa. Então, assim, então, o primeiro ponto que a gente tem que sempre ressaltar é que o paciente que desenvolve sintoma e que chega assim num pronto-socorro, o prognóstico é muito ruim mesmo. Então, é um paciente difícil de você fazer uma medicação, mandar para casa e vida que segue. A gente tem que ter na cabeça que esse paciente tem um prognóstico a curto prazo muito ruim. Então, sinceramente, eu acho que assim, se eu pego, eu dou plantão, enfim, dou plantão de emergência, eu pego um paciente que chega assim, com sintomas, no meu plantão, eu interno para discutir intervenção. Mesmo que esse paciente melhore ali com as medidas iniciais, o ideal é já fazer a curto prazo. Ou deixa uma coisa muito amarrada. Tudo bem, o paciente melhorou demais, eu vou mandar para casa, mas eu sei que eu consegui marcar uma consulta para ele no cardio daqui a alguns dias para já definir uma intervenção. Então, o ideal se o paciente chegou com sintomas, o ideal seria internar para fazer intervenção na mesma internação ou deixar algo muito amarrado, precoce, para esse paciente ser intervido de forma precoce, ou seja, manda para um serviço especializado, um cardio, para um serviço que tenha cirurgia cardíaca, de forma mais rápida possível para esse paciente já ser submetido à intervenção nessa válvula aórtica. Agora, se você está num pronto-socorro e você pega o cara que você descobriu uma estenose aórtica, mas que ele chegou com algum outro sintoma que não seja pela estenose aórtica, então, sei lá, chegou com qualquer outra queixa, você examinou, achou uma estenose aórtica, e, sei lá, o cara chegou com uma queixa urinária e você examinou, achou um sopro de estenose aórtica, que ele está assintomático, aí é outra conversa, né? Aí dá para você só encaminhar para um cardio e o cardio acompanhar de forma ambulatorial. Mas se o paciente chegar na sala de emergência sintomático, eu teria a tendência de internar para fazer a intervenção, ou se o paciente melhorar de forma absurda com as suas medidas, e na maioria dos casos é difícil de você melhorar tanto assim o paciente, encaminharia assim para alguns dias ele passar num cardio para definir a intervenção, mais uma vez porque o prognóstico desse paciente é muito ruim. Joia. Então, basicamente, estenose aórtica sintomática interna, né? Eu acho Com que, certeza. né? Pô, Chico, show. Acho que para fazer um resumo pro pessoal, assim, do que você falou, estenose aórtica, obstrução fixa, história longa. Quando começou sintoma é o fim da linha, né? Já, né? É o Com fim da certeza. história, é o paciente que já está avançado. A gente tem que resolver logo, né? Sintomas: insuficiência cardíaca clássica, dor torácica anginosa com coronárias possivelmente normais e síncope, manejo cirúrgico barra intervencionista eminentemente, né? Na Com sala de certeza. emergência o que a gente pode fazer é tudo com cautela, um pouquinho de diurético, mas sem secar demais, né? Ofertar um oxigênio, né? Tentar, se ele tiver, ofertar um pouquinho de oxigênio. Se tiver, obviamente, a gente esqueceu de falar isso, mas eu acho que isso é a rotina de vocês. Tanto todo paciente que é grave, a gente sempre procura algumas outras causas para descompensação, para ver se não tem uma infecção associada, ver se, eu comentei de taquiarritmia, de hipertensão, mas sempre coletar todos os exames para avaliar se não tem uma causa secundária também. Acho que isso a gente comentou, a gente esqueceu de falar e é importante também, né? Show. E paciente grave, segura as pontas e intervenção, em geral, vai ser a valvoplastia por catéter balão, né, Chico? É isso, né? Eu acho que é isso sim. Eu acho que assim, se o paciente chegou com uma descompensação leve, que você conseguiu manejar, colocou um catéter, controlou ali, tá, sei lá, chegou com um ataque à arritmia, você conseguiu controlar, reverter, controlou a pressão, o paciente ficou bem, está estável, você não precisou mandar ele para uma UTI, por exemplo, interna na enfermaria e já discute de fazer a intervenção definitiva. Então, lembrando que as intervenções definitivas seriam ou a cirurgia de troca valvar, ou hoje, que vem ganhando muito espaço, que é o implante transcatéter de uma prótese biológica, que é a TAV, né? Então, a gente faz o tratamento definitivo porque a gente sabe que é isso que vai mudar literalmente o curso da vida desse paciente. Então, tanto a cirurgia quanto a TAV mudam o desfecho desse paciente, mudam o curso da vida dele, tendo a ampla evidência de melhora de mortalidade nesse paciente. Quando o paciente chega grave demais, que não dá para você levar para uma mesa cirúrgica,
o balão acaba sendo o procedimento de ponte, para aliviar um pouquinho ali a via de saída, dá tempo de você estabilizar, mandar para a UTI, estabilizar um pouco esse paciente, deixar ele um pouco mais redondo, para nessa mesma internação já realizar a troca da válvula ótica. Show. Chico, muito, muito, muito obrigado. Aprendi demais. Eu já tinha expectativas altas, mas assim, superou demais minhas expectativas. Queria te agradecer e falar para o pessoal que ouviu, que com certeza curtiu, manda mensagem, pede para a gente falar de insuficiência mitral, de estenose mitral, insuficiência aórtica, que a gente chama o Chico, fala de todas as combinações possíveis aí das valvopatias. E é isso aí, muito obrigado, viu, Chico? Imagina, Lentina, é um prazer enorme. Como eu disse, eu admiro aí muito todos vocês, admiro muito o trabalho de vocês, da SIM. Todos os fundadores aí são pessoas que eu gosto muito. Estamos juntos aí, quando precisar, quando quiserem conversar sobre as outras valvopatias, estou sempre à disposição. E é isso aí, obrigado pelo convite. Um grande abraço para você, para todos do SIM e para todo mundo que estiver ouvindo aí, um grande abraço. Valeu, até a próxima, pessoal.